Amados, vou compartilhar aqui então minha tela com você. Os slides estão lá no eClass, pode baixar, fazer suas anotações. Vamos bater um papo muito esperto, muito bacana, muito simpático sobre o efeito Doppler. Alguns autores, pessoal, abordam esse tema como um nome completo, vamos dizer assim, tá? Efeito Doppler-Fizeau. São todos nomes dos caras que estudaram esse tipo de fenômeno. Alguns livros, inclusive a nossa apostila é um deles, diz que o efeito Fizeau é um caso específico do efeito Doppler quando ele estuda para a luz. O efeito Doppler seria só para o som e o efeito Fizeau seria para a luz. Mas eu já vi autores chamando tudo de um nome só, entende? Então é assim, pessoal, tanto faz, tá? Não vai mudar a cotação do dólar se a gente for chamar só de Doppler ou de Doppler-Fizeau, tá bom? O que é o fenômeno? Vamos entender os fundamentos desse cara para a gente desenrolar daqui para frente, tá? O efeito Doppler, pessoal, ele equaciona, ele mostra a mudança, e preste atenção na palavra que eu escolhi aqui. Eu não estou dizendo que haverá uma mudança da frequência da fonte. Por quê? Porque nós já estudamos no começo do bimestre que a fonte ela é a única responsável pela frequência da onda. Seja uma frequência sonora, uma frequência luminosa, nós já estudamos que a frequência ela só depende da fonte. Então perceba que o efeito Doppler mostra é a mudança da percepção desta frequência. O observador vai perceber, vai notar uma frequência diferente daquela que a fonte está emitindo. Seja esta frequência uma frequência de som ou uma frequência de luz, tá? O fato é que para fins de ensino médio, para fins de vestibular, o efeito Doppler do som, ele é muito mais cobrado e utilizado do que o efeito Doppler da luz, ok? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o Doppler da luz no fim da aula. Obrigado. Ok? Então, o efeito Doppler ele funciona para os dois, a gente vai dar maior ênfase para o som. Alguns autores, ao invés de falar de mudança de percepção, falam do negócio que eles chamam de frequência aparente. Ok? É a frequência que o observador vai notar sendo diferente da frequência da fonte. Tá? Para que isso aconteça, pessoal, a gente tem que considerar um movimento relativo. Um movimento relativo entre quem e quem? Entre a fonte de ondas, a fonte sonora, pensa numa sirene, numa ambulância, como está aqui no esquema para você, tá? E o observador. Quando nós tivermos movimentações, velocidades da fonte e ou do observador, nós teremos uma mudança na percepção da frequência. Dependendo se os caras se aproximam, dependendo se os caras se afastam, teremos mudança na frequência, ou seja, a gente vai perceber o som mais agudo ou mais grave, que a gente viu que frequência sonora tem a ver com a altura, né? Som alto, som baixo, som agudo, som grave. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui, tá bom? Queridos, trouxe um videozinho para você muito simpático, um vídeo bem curtinho, 2 minutinhos. Um tiozinho mostra na prática como que o efeito Doppler acontece, está legendado o vídeo. Vou interromper o compartilhamento para lançar aqui para o vídeo. Preste bem atenção que esse cara vai ser muito importante para a gente entender os fundamentos gerais aí, tá? Então deixa eu colocar aqui no videozinho. Aqui, vamos lá. Prestem atenção. Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to the Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use 2 cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a higher rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car.
To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know why the sound changes, the Doppler effect. That's all for this time. Have a wonderful week. Pegou a ideia geral? Nós vamos destrinchar detalhes sobre tudo que o tiozinho falou, mas a ideia é essa. Eu trouxe para você 2 GIFs que talvez te ajudem a entender algumas coisas que ele comentou aí. Se liga na ideia. Quando uma fonte sonora, pessoal, ela está em repouso, ok? Que é o primeiro caso aqui do primeiro GIF, ela emite ondas de forma isotrópica. O que é isotrópica? Em todas as direções possíveis. E perceba, de todas as direções possíveis de forma igual, né? E perceba que não existe uma mudança de frequência, porque a frequência só depende da fonte, ok? Agora, no caso número 2, pessoal, no GIF da direita, a fonte sonora, falando de som especificamente, né? Ela está se movendo. Então, por causa dessa movimentação, acontece uma mudança naquelas coisas de compressão e rarefação que a gente tinha estudado sobre as ondas sonoras. De tal forma que, se ele estiver se movendo para a direita, as ondas à direita elas ficam mais comprimidas. De tal forma que elas ficam mais próximas umas das outras. Isso faz com que aumente a frequência. Por quê? O que é frequência, professor? É o número de ondas, é o número de oscilações em certo tempo. Você há de concordar comigo que aqui do lado direito tem muito mais ondas do que do lado esquerdo. Tem ou não tem? Então, a frequência, à medida que a fonte sonora está se aproximando de você, ela aumenta. E isto para o som faz com que o som seja percebido de forma mais alta, mais aguda, uma frequência maior. À medida que a fonte sonora se afasta, que são essas ondas aqui que ficaram do lado esquerdo, estas ondas estão mais distantes umas das outras, tem menos ondas, ou seja, tem menos frequência. Isso para um som é um som mais baixo, mais grave. Então, guarde este resumo dos aspectos fundamentais do efeito Doppler. Toda vez que a fonte sonora estiver se aproximando de você, do observador, você irá escutar o som mais alto, a frequência irá aumentar. Fonte sonora está se afastando de você, você escuta o som mais baixo, mais grave. Como vai mudar a frequência? A equação do próximo slide vai mostrar. Só que se você lembrar deste resumo, por assim dizer, desta propriedade, isso é uma forma de você prever resultados, que nem a gente estudou muito lá sobre equação de Gauss, aumento linear bimestre passado. Lembra que a gente comentava? Não é saber o resultado final, mas é antecipar o valor, o sinal, especialmente, dependendo lá das características da imagem que a gente já estudou. Aqui é a mesma coisa. Se você percebe que o objeto está se aproximando de você, você tem, na hora de calcular, você tem que determinar uma frequência que seja maior do que a própria frequência da fonte. Então, fez a continha, pipipipopopó. Chegou no final, a frequência calculada, que você percebe, acabou sendo menor que a frequência da fonte, fez cagadinha na conta. Então, você não pode, pessoal, olhar para o resultado, qualquer resultado que seja, isso não é só para ondulatória, ótica, enfim, você não pode achar qualquer resultado normal, entende? Está calculando velocidade do carrinho lá, 1.500 metros por segundo. Poxa, sério mesmo? 3 vezes mais rápido que o som? 4 vezes mais rápido que o som?
Você percebe? Você tem que olhar para valores e aquilo tem que fazer sentido para você. A coisa tem que encaixar com um pensamento teórico anterior a você sair destrambelhado fazendo conta. Tá? E olha o áudiozinho que resume, vamos dizer assim, toda essa ideia que eu disse para você. O começo do som é a buzina, a sirene, chegando em você, se aproximando. Depois ela passa por você, perceba como fica o som, caso você não tenha notado no vídeo do tiozinho. De novo. Mais uma vez. Para terminar, é o famoso ion, certo? Começa agudo, termina grave, aproximação e afastamento. Tá bom? Beleza? Quem me chamou aqui? Professor, por isso que quando um jato, um avião, enfim, passa perto da gente, fica mais alto ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Apesar dele não ter uma buzina ou uma sirene, certo? O som, né, que ele vai propagar ali pelo próprio ar que ele está rasgando, vamos dizer assim, no ar, a ideia é a mesma, tá bom? A gente tem só que diferenciar, pessoal, a questão da intensidade sonora e precisamos tomar um pouco de cuidado. É claro que à medida que a buzina chega perto de você, você escuta o som mais forte, o volume aumenta. E à medida que ele se afasta, o som fica mais fraco. Mas não é isso que a gente está falando, tá? Nós não estamos falando do volume da buzina. A gente está falando da frequência, da altura, né? Som agudo e som grave. Cuidado com isso, não podemos mais confundir. Tá bom? Mais uma vez aqui, então. Beleza? Muito bonitinho esse som, né? Show de bola. Pessoal, vamos ver então a temida equação do efeito Doppler. Não quero que você assuste, tá? Mas esta é a equação que mostra como que a frequência muda dependendo de velocidades. Relaxa, respira fundo, que a gente vai explicar o que é todo esse sinaleira, todas essas velocidades aí, essas letrinhas, vamos entender com calma, tá bom? Pessoal, esta frequência FO que está aqui do lado esquerdo é a frequência aparente, tá? É a frequência que foi percebida pelo observador e, como sempre, medida em hertz, tá? Esta FF que está aqui do lado direito é a frequência da fonte, é a frequência que ela emitiu, gerou por ela, entendeu? Também, obviamente, medida em hertz. Aí aqui dentro, pessoal, desse denominador, dessa fração, melhor dizendo, no próximo slide eu vou explicar essa questão dos sinais, tá? Mas este VS, que está aqui do lado de cima e do lado de baixo da fração, é a velocidade do som. É um valor fixo, que geralmente no ar, a temperatura ambiente, está na casa dos 340 metros por segundo. Professor, eu tenho que saber quanto vale VS? Não. O exercício vai te fornecer. Já vi alguns usando 330. A maioria usa 340. É um valor dado que nunca muda. Você não tem que se preocupar com esse cara. Beleza? Então agora vamos lá. Quem é VO? VO é a velocidade do observador. Você pode, andando para lá e para cá, também, só você andando e às vezes a fonte parada, você só se movimentando, você já pode perceber uma frequência diferente, tá? Então a gente tem que considerar tanto a velocidade do observador, que é o VO, como a velocidade da fonte sonora, que é o VF. E todas estas velocidades, obviamente, em metros por segundo, tá bom? Antes de falar sobre alguns detalhes, crianças mais lindas da minha vida, pelo amor de Deus, não vá sair cortando este VS que está em cima com esse VS que está embaixo. Por quê, professor? Porque eles não estão acompanhados de uma multiplicação, gente. Eles estão acompanhados ou de uma soma ou de uma subtração. Então você não pode cancelar, pelo amor de Deus. Toda vez que você cancela esses caras, morre um filhote de urso panda na China. Tá? Não faça isso. Então tira a prova aqui, ó. 5 mais 5
sobre 5 mais 1. Tira a prova aqui, ó. 5 mais 5, 6. Ó, 5 mais 5, 6. Olha. 5 mais 1, 6. 5 mais 5, 10. 10 dividido por 6 é o resultado. Agora, se você cancela esse 5 com esse 5, 5 dividido por 1, 5. Percebeu? Não tem nada a ver. Não cancele, hein, velho? Pelo amor de Deus. Tá? Os detalhes importantes, assim, lembrar da fórmula é importante? É claro que é, né? Não é uma fórmula assim tão simples, às vezes a gente confunde. Pessoal, eu já errei muito exercício de efeito Doppler na vida, tá? Eu coloquei VF em cima, VO embaixo, errei sinal, tá? Agora a gente não vai mais errar, não, tá? Então, lembra bem quem está em cima, quem está embaixo, e olha que detalhe interessante como a equação é escrita. Na parte de cima, está escrito mais ou menos. Na equação de baixo, na parte de baixo, né? Está escrito menos mais. Professor, faz diferença? Não é que faz diferença. Está escrito dessa forma, pessoal, por incrível que parível, para te ajudar. E você vai entender no próximo slide por quê. Então, o que a gente tem que compreender, pessoal, são os sinais. Quando que a velocidade do objeto será positiva, quando que ela será negativa, quando que a velocidade da fonte será negativa e quando que ela será positiva. É isso que a gente vai compreender. Tá bom? Quem me chamou aqui? Ó, galera, olha que pergunta preciosa. Professor, então a frequência do observador e a frequência da fonte nunca serão o mesmo? Nunca serão o mesmo valor? Olha que pergunta boa, pessoal. Quer dizer, então, que a frequência do objeto, frequência do observador, melhor dizendo, né? Nunca vai ser igual à frequência da fonte? O que você acha? É possível isso acontecer ou não? O observador nunca, estando em movimento, a fonte em movimento, enfim, eles nunca vão perceber a mesma frequência que foi gerada pela fonte? Ou será que é possível? Eu digo para você que é possível. Tem duas situações, eu vou mostrar para você no próximo slide. Tem duas situações que é possível, sim, o observador perceber a mesma frequência da fonte. É claro que é uma situação muito particular, mas que é possível, é. E a gente vai ver quando que isso pode acontecer, tá? Vamos destrinchar aqui as opções no próximo slide. E, pessoal, este é o slide mais importante da aula. É o mais importante. Porque depois dele eu vou fazer um exemplo, vou te mostrar, vou fazer junto com você. E o outro exemplo eu vou dar um tempinho para você resolver, além dos exercícios que estão selecionados para a segunda aula de hoje como tarefa. Tem que sair da aula de hoje entendendo esses sinais. É esse cara que resolve o seu exercício. Que fórmula tem até exercício que dá pronta. Agora, quando é positivo, quando é negativo, é você que tem que saber, tá? Falando primeiro da velocidade do observador. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou ela pode ser zero. Quando que a velocidade do observador é zero, pessoal? Quando ele está em repouso. Ou quando você está parado no ponto de ônibus e você vê a ambulância chegando, indo ou partindo. Entende? Então, a gente pode ter um VO igual a zero, não tem nenhum problema. Agora, a velocidade do observador será positiva quando ele, observador, se aproxima da fonte. Cuidado! Eu não estou dizendo que é a fonte que está se aproximando do observador. Nossa, professor, não é a mesma coisa? Não. Não é. E eu já vou mostrar exemplo de como isso pode fazer diferença. Quando você, observador, está andando em direção à fonte sonora, a sua velocidade VO é um valor positivo. Quando você, observador, está se afastando da fonte, a sua velocidade VO é negativa. Agora falando da velocidade da fonte, velocidade da ambulância, da sirene. Também pode ser positiva, negativa ou zero. O zero é fácil. Quando a ambulância, quando a fonte estiver em repouso. Pode acontecer, claro. Ela está buzinando paradinha lá. Velocidade dela vale zero. Agora perceba, pessoal, como a velocidade da fonte, ela muda os sinais em relação à velocidade do observador. Quando o observador se aproxima da fonte, a velocidade dele é positiva. Agora você troca. Quando a fonte se aproxima do observador, a velocidade dela é negativa. Quando a fonte se afasta do observador, a velocidade é positiva. Então perceba, estou voltando para a equação do slide anterior.
Qual é a ordem dos sinais? Numerador mais ou menos. Denominador menos mais. Então perceba, o primeiro sinal que aparece tanto em cima quanto embaixo, o primeiro sinal que aparece tanto em cima quanto embaixo, tem a ver com quem? Tem a ver com a aproximação. Pegou a ideia? Observador se aproxima da fonte, velocidade dele positiva. Fonte se aproxima do observador, velocidade dela negativa. Os primeiros sinais que aparecem tanto no numerador como no denominador têm a ver com a aproximação. O segundo sinal que aparece tanto no numerador como no denominador, aí agora ele tem a ver com o afastamento. Se o observador se afasta da fonte, a velocidade dele é negativa. Se a fonte se afasta do observador, a velocidade dela é positiva. É por isso que a gente inverteu a ordem de colocar os sinais na equação geral, para tentarmos buscar uma ordem lógica. O primeiro sinal de cima de baixo, a aproximação. O segundo sinal de cima de baixo, afastamento. Tá bom? Beleza? Trouxe para você uma tabelinha que tem na sua apostila. Você não precisa, obviamente, decorar os 8 casos. Você tem que entender os sinais, porque através deles você consegue destrinchar nos casos. Vamos explicar aqui, tá? Ó, pessoal, essa observação que o Carlos fez aqui para nós é muito importante. Ter uma boa noção de velocidade relativa, pelo jeito, é algo bem importante, né? Com certeza, tá? Velocidade relativa é um conceito que está intimamente ligado aqui nas equações do efeito Doppler, tá bom? A ideia é exatamente essa, perfeito. Então se liga na ideia, bonitões. Fonte em repouso. Eu vou escrever a equação aqui de novo, para não precisar ficar voltando para outro slide. Então, a frequência do observador é igual para então fração. Em cima temos Vs. Eu demorei para decorar essa equação, tá bom, pessoal? Então, fique tranquilo que é assim mesmo. Vs mais ou menos V. Ó, embaixo, Vs menos mais Vf, velocidade da fonte. E aqui em cima ainda está multiplicando a frequência da fonte. Não é assim? Então, perceba que os casos, pessoal, estão resumidos na tabela utilizando as ideias que estão por trás dessa equação. Tá bom? Então, dá uma ligada aqui, ó. Fonte em repouso, pessoal. Então, a velocidade Vf vale 0. Tá vendo? Aqui embaixo não tem Vf. Concorda comigo? VO. Agora, o observador, pessoal, olha o sentido do movimento dele. Ele não está se aproximando da fonte? Sim ou não? Então, se o observador se aproxima da fonte, a velocidade dele é positiva. Tá aqui, ó, mais VO. Percebeu? Segundo caso, fonte parada. A velocidade dela vale 0 aqui embaixo. O observador, pelo sentido da flechinha, está se afastando da fonte. Sim ou não? Então, a velocidade dele tem que ser negativa. Ó, o menos aqui, ó. Tá bom? Outros casos. Agora, o observador está parado, pessoal. Então, o VO em cima vale 0. Só que agora a fonte está se aproximando do observador. Tá vendo a setinha? Então, se ela se aproxima do observador, a velocidade dela aqui embaixo é negativa. Aí a fórmula fica desse jeito. Observador parado, VO vale 0 em cima. Sentido da flechinha da fonte, ela não está se afastando do observador? Tá ou não está? Então, a velocidade dela tem que ser positiva, está aqui embaixo. Agora vem os casos que os dois caras estão se movimentando. Fonte e observador estão indo um ao encontro do outro. São sentidos opostos lá da estrada, entendeu? Você está indo norte-sul, a ambulância está indo sul-norte. Vocês estão se encontrando. Então, a fonte está indo, se aproximando do observador, certo? Fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte tem que ser negativa. Olha aqui embaixo, ó, negativa. Só que o observador também está se aproximando da fonte. Então, a velocidade dele, VO, tem que ser positiva. Se aproximaram, vocês se encontraram ali na estrada. Se vocês continuarem o trajeto, agora vocês vão ficar se afastando um do outro. Fonte se afasta do observador se afasta da fonte. Agora você troca o sinal.
Observador se afasta da fonte, velocidade VO negativa. Fonte se afasta do observador, velocidade VF positiva. Percebeu? Agora o caso, pessoal, que você está na frente da ambulância. Entendeu? A ambulância está chegando para te ultrapassar. Então você, observador, está se afastando da fonte. Olha o sentido da sua flechinha. Eu não estou querendo dizer, pessoal, que a fonte não vai... A fonte pode ultrapassar o observador? A ambulância pode te ultrapassar? É claro que pode. Mas o seu movimento é de afastar da fonte. Você não está indo ao encontro dela. Entendeu? Você está fugindo da ambulância. Então, o observador, nesse caso, ele se afasta da fonte. Se ele se afasta da fonte, a velocidade dele é negativa. A fonte quer chegar perto do observador, está se aproximando. Então, a velocidade dela também é negativa no denominador. Agora, o caso de você estar atrás da ambulância na estrada. Você quer se aproximar da ambulância, mas a ambulância quer se afastar de você. Então, observador se aproxima da fonte, VO positiva. Fonte se afasta do observador, VF também positivo. E aí é que vem a pergunta que foi feita no slide, no tópico anterior aí pelo chat. Quero ver quem vai notar. Quais são os casos que estão escritos aqui nesse quadro resumo geral que podem ter a frequência aparente percebida pelo observador exatamente igual à frequência da fonte? Quais são os dois casos em que isso pode acontecer? Quem percebeu? Só os dois últimos. Muito bom. Parabéns. Perceba, pessoal, que a única situação que isso acontece, ó, as únicas, né? São essas duas aqui. Por quê? Ó? Porque eu tenho menos, menos. Eu tenho mais e mais. Então, essas duas situações de perseguição, ambulância perseguindo você, você perseguindo a ambulância, são situações em que pode ocorrer frequência aparente igual à frequência da fonte. Mas para isso acontecer, a velocidade do observador tem que ser exatamente igual à velocidade da fonte, à velocidade da sirene. Entendeu? É a única situação, tá? Então, quando um persegue o outro e as velocidades são iguais, aí é aquele esquema da velocidade relativa. Vocês estão em repouso um em relação ao outro, certo? Aí a frequência da fonte fica exatamente igual à frequência aparente percebida pelo observador, tá? A fins de resolução, pessoal, você tem algumas opções. Você pode fazer distributiva ali no final da frequência? Pode. O jeito que eu considero mais fácil, qual é? Você pegar esta frequência da fonte que está aqui, ó, e passar para cá ela dividindo. Entendeu? A gente vai treinar isso em algumas resoluções, né? Ou no final você faz só a distributiva. Porque assim, pessoal, lembra que velocidades, por exemplo, do som é 340, né? Você ainda vai multiplicar por uma frequência que vale lá 1.500 Hz, 750 Hz, é uma multiplicação meio inglória, meio indigesta. Então, às vezes, é mais fácil você fazer a soma e a subtração dentro ali da fração, para só depois você multiplicar. Eu acho que facilita a sua vida. Está errado fazer distributivo? De forma alguma. Mas talvez não seja o caminho mais assim eficiente, que você gaste menos tempo para resolver. Tá bom? Beleza, criançada? Pegamos a ideia dos sinais? Posso fazer um exemplinho aqui junto com você? Esse aqui eu vou fazer para depois você tentar fazer o outro aqui, para você treinar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, exemplo número 1. Uma ambulância de sirene está ligada e emite um som de frequência 320 Hz. E ela se aproxima, a fonte se aproxima de um observador que está em repouso. Olha só, o observador está em repouso. Já tem um monte de informação, eu vou sair grifando aqui para você. Espera aí. A frequência da fonte é 320 Hz. Ela se aproxima a uma velocidade de 72 km por hora e o observador está em repouso. Olha a velocidade do som que eu falei que o exercício dá para você, 340 metros por segundo. O exercício pergunta qual é o valor da frequência aparente percebida pelo observador em hertz, né? Então, pessoal, antes de você sair destrambelhado substituindo na conta, na fórmula, você tem que dar um passinho para trás, avaliar quem é quem, qual letrinha representa qual valor,
quais são os sinais associados para aí sim você fazer a substituição, tá? Não sai fazendo qualquer coisa aí de cara que você pode se estrumbicar. Então, olha aqui, ó. O exercício fala que o observador está em repouso, está paradão no ponto de ônibus. Então, VO lá da formulinha, velocidade do observador vale 0. Um cara a menos para você se preocupar. Ok? Velocidade do som VS está fixa a 340 metros por segundo. Vamos ver quem lembra do slide anterior. Ambulância, fonte, se aproxima do observador. Está no enunciado. Quando a fonte se aproxima do observador, pessoal, a velocidade da fonte é positiva ou negativa? Quando a fonte se aproxima do observador, a velocidade dela é positiva ou negativa? Show de bola, galerinha. Parabéns. Muita gente mandou. Negativo. Gostei de ver. Parabéns. Obrigado pela participação aí. Negativa. Então, este sinal de menos você tem que colocar lá na substituição. Tomando cuidado que a velocidade deu em km por hora, né, pessoal? Lembrando da cinemática do ano passado, quando você era feliz e não sabia, de km por hora para metros por segundo, você divide pelo número cabalístico 3,6. Que você sabe, você jamais esquece, né? 72 dividido por 3,6, 20. Menos 20 por causa da propriedade da fonte estar se aproximando. Perfeito? Frequência da fonte, da sirene normal, o exercício nos deu 320 Hz. O exercício quer calcular o quê? Ele quer o FO. É a frequência percebida pelo observador. Perfeito? Vamos jogar na fórmula então. Copiei a fórmula do jeitinho que ela saiu do forno. Agora eu vou substituir os valores. Quero calcular FO. Então vamos lá. Velocidade do som, 340. Velocidade do observador é 0. Então, ser mais 0 ou menos 0, tanto faz. Né? Não vai somar ou subtrair nada no numerador. Agora, denominador. Velocidade do som, 340. Fonte se aproxima, menos velocidade da fonte em metros por segundo, 20. Tudo isso dentro de parênteses. Não esquece, pelo amor de Deus, de multiplicar pela frequência da fonte, que no caso era 320. Perfeito? Bonitão, chegou aqui e acabou, velho. 340 mais ou menos 0, 340. Embaixo, 340 menos 20, 320. Tudo isso multiplicado por 320. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tem 320 multiplicando, tem 320 dividindo. Pode passar a vara bem gostosinho. Sobrou apenas 340 Hz, como sendo a frequência aparente. E perceba como o valor se encaixa com a teoria. Comentei no segundo slide, terceiro slide lá do gifzinho, pegando o gancho do vídeo do tiozinho. Quando a fonte se aproxima de você, quando a velocidade relativa é no sentido de aproximação, o som não fica mais agudo? Sim ou não? Frequência aumentou. Era 320, se transformou em 340, está coerente com o que a gente sabia da teoria. A aproximação da fonte gera uma frequência maior, um som mais agudo. Perfeito? De acordo? Pegou a ideia? Não é tão difícil assim, né? O negócio é os sinais, tá bom? Posso dar um tempinho para você fazer o exemplinho 2? Eu tenho certeza que você vai acertar. Capricha, vamos lá. Uma fonte sonora em repouso. Fonte está em repouso. Emite um som com uma frequência de 1000 Hz no ar. Frequência da fonte. Dado que a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, valor fixo, para que uma pessoa perceba esse som com uma frequência de 1200 Hz, a frequência do observador, ela, quem é ela? A pessoa. A pessoa deve aproximar-se, olha só, pessoal, o exercício deixa claro o que ele quer. Ele quer que a pessoa se aproxime da fonte, tá? Ela tem que se aproximar com uma velocidade de quanto? Então, agora ele não quer que você calcule a frequência. Ele quer que você calcule a velocidade do observador. Tá bom? 2 minutinhos? Vamos lá. Capricha, confio muito em você. Qualquer coisa me chama aí no chat que eu te ajudo, tá bom?
Vamos lá, pessoal, capricha, confio em você. Pessoal, ao fim da aula eu vou terminar de gravar, mas eu queria dar um recadinho para o pessoal da 121 de forma especial aí, tá? Então, se vocês puderem ficar 30 segundinhos aí no final da aula, tá? Queria bater um papinho com vocês, tá? E aí, galera, nenhuma resposta ainda? Onde é que você está se enroscando aí? Opa, chegou a resposta certa. Elian, muito bom, queridão. Parabéns, está certinha a velocidade do observador. Lacrou. Carlão também. Parabéns, velho. Muito bom. Show de bola. Muito bom, jovens. Jovens garbosos. Muito bom. E aí, turma, mais um tempinho aí? 30 segundinhos para dar tempo da gente falar do Doppler da luz, tá bom? Vamos lá. Tem mais resposta chegando, deixa eu dar uma olhada aqui. Gi, certinho, Gi, parabéns. É essa velocidade mesmo, show de bola. Muito bom. Vamos corrigir então, pessoal? Você vai ter mais exercício para você treinar, tá bom? Senão não vai dar tempo da gente terminar a nossa aula aqui, ó. Pessoal, como sempre, anota os valores, veja o sinal para depois você sair estrambelhado fazendo conta. Anota primeiro, você pode sistematizar a sua resolução assim, é uma dica, acho que pode te ajudar. Anota primeiro os valores da fonte, depois os valores do observador, né? Ou primeiro do observador, depois da fonte, tanto faz, né? Mas separa, pra você não confundir quem é quem. A fonte está em repouso, está no enunciado. Então, VF vale zero, a velocidade da fonte é nula. Ela, a fonte, emite um som de 1000 Hz, então é o FF, frequência da fonte. Razoáveis para você? Beleza? Velocidade do som VS, como sempre fixa, 340 metros por segundo. Agora a gente anota as informações do observador. O exercício fala que o observador vai se aproximar. Está de forma explícita no enunciado. Às vezes, pessoal, inclusive é a questão 1, se não me falha a memória. Vou confirmar aqui, ó. A questão 1 da página 43, que eu acho que eu selecionei para você fazer hoje, como tarefinha. Nas alternativas ele dá as opções, né? Se vai acontecer um aproximamento ou uma afastação. Manja? Mas nesse caso, no enunciado, ele já deixa claro que o que ele quer que aconteça é a aproximação. Então, o observador está se aproximando da fonte. Pelo slide lá da tabelinha dos sinais, a gente viu. O observador se aproxima da fonte, a velocidade dele é positiva. Não vai confundir, pelo amor de Deus. A frequência do observador, a frequência aparente, é 1200 Hz. A gente vai ter que isolar o VO na equação. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Com calma, sem pressa, sem medo de ser feliz. Copiei a equação, substitui os valores. Frequência do observador 1200, velocidade do som 340, mais, porque ele está se aproximando, velocidade do observador eu quero saber. Embaixo, velocidade do som 340, a fonte está em repouso. Então, somar ou subtrair zero não faz diferença. Ainda temos que multiplicar a frequência da fonte, que é 1000. E aí é que vem aquela pergunta que me fizeram aí há um tempinho atrás. Professor, pode fazer distributiva? Pode. Compensa? Acho que não. Acho que não. Porque vai ficar um número um pouco grande. E depois vai ter que multiplicar em cruz de novo aqui, vai ter que fazer 340 vezes 1200. Você está entendendo? São valores um pouco chatos. Então, o que eu recomendo para você fazer. Você vai pegar esse número 1000 que está multiplicando, você vai passar para cá dividindo. Entendeu? Vai ficar mais fácil. Ó. 1200 dividido por 1000, 1,2. Percebeu?
Aí do outro lado sumiu o parênteses. 340 mais V0, embaixo só ficou 340 porque ele somou, subtraiu 0. Não vai cancelar o 340 em cima e embaixo. Cristo, hein? Pelo amor de Deus. Não esqueça que embaixo do 1,2 tem o número AN. Então você vai chegar aqui e vai multiplicar em X. Vai multiplicar em cruz, dependendo da sua visão de mundo. 340 mais V0 vezes 1, 340 mais V0. Isso é igual 1,2 vezes 340, 408. Pode fazer essa continha aí. Para isolar o V0, passo 340 para lá negativando. 408 menos 340, 68 metros por segundo. É uma velocidade alta, claro. Por quê? Porque geralmente, pessoal, é mais fácil haver o movimento dos dois, né? Fonte e observador estando em movimento, não precisa haver uma velocidade tão grande para mudar a frequência. Mas como a fonte está em repouso, o observador tinha que andar aí a mais de 200 km por hora para sentir uma diferença de 20% aí na frequência. Tá bom? Beleza? Deu para pegar a ideia? Não é lá um grande absurdo. Se você lembrar dos sinais, pessoal, é continha. É continha. Os sinais confundem, eu concordo, eu não diminuo isso. Por isso você tem que guardar aquela tabela de sinais para depois você sair fazendo conta. Tá? Pessoal, só curiosidades daqui para o fim da aula, as contas, os exercícios são esses, já te dão base total e plena para você resolver os da apostila, tá? Mas você já deve ter ouvido falar num exame muito famoso aí nos últimos tempos, que é o ultrassom Doppler. Nós já comentamos, pessoal, que ultrassom não é nome de exame, né? Ultrassom é nome da onda sonora que tem frequência maior do que 20 kHz, né? Uma frequência que nós, seres humaninhos, não escutamos, né? Mas o ultrassom ele é utilizado não só para visualizar bebezinhos, né, na gestação, mas para fazer outros exames, tá? E o Doppler, pessoal, o ultrassom Doppler, por causa do efeito Doppler, obviamente, né, ele possibilita que você visualize no seu exame fluxo sanguíneo, tá? Então você pode fazer isso para o bebezinho, claro, a partir lá, se me fala a memória, 15ª, 20ª semana, mais ou menos. Mas para outros exames de outras partes do corpo, claro, né? Você quer investigar alguma coisa relacionada aí ao seu sistema circulatório, né? Algum vasozinho, às vezes algum exame de uma torção, né? Alguns jogadores fazem esse exame para ver qual foi o tipo de lesão ali e tal. É o ultrassom Doppler, tá? Ele possibilita a visualização do fluxo sanguíneo. Do mesmo jeito que o tio no vídeo do começo da aula falou, que o radar Doppler possibilita a visualização ali das massas de ar, chuvas chegando para lá e para cá, tempestades, tá? É um negócio bem completo aí por causa desse movimento relativo, mudança de frequência, ele consegue transformar isso eletronicamente em uma imagem, tá? Um negócio bem bacana aí, tá? Agora, pessoal, o Doppler da luz. Eu não quero que você se preocupe com a equação, eu só vou mostrar, ela é muito parecida com a outra, é que ela traz algumas coisas que a gente não está muito acostumado no ensino médio. Mas o Doppler da luz, pessoal, ele tem implicações bastante interessantes, inclusive na cultura pop, né? Se você já assistiu, gosta, assiste ainda The Big Bang Theory, tem um episódio na primeira ou na segunda temporada, não lembro, que o Sheldon se veste de efeito Doppler. Aí perguntam para ele, nossa, Sheldon, você está indo para a festa vestido de zebra? Não, é efeito Doppler, né? Pessoal, meu aniversário está chegando, mês que vem, estou chegando pleno, maravilhoso, na casa dos 30, vou virar um trintão no dia 28 de dezembro, é uma ótima ideia de presente aí, tá bom? O padrão das franjas ali, né, da fonte se movimentando, foi o que o Sheldon vestiu aí como fantasia, né? O fato é, pessoal, que a ideia de afastamento e aproximação permanece a mesma, só que agora não é uma buzina, é uma lanterna. Aí tem gente que vai pegar a lanterna do celular, claro que vai fazer isso, e vai ficar fazendo assim, ó, afastando e aproximando para ver se muda de cor. Pessoal, não é tão simples assim, né? Para que isso aconteça, a gente tem que estar falando de velocidades muito altas, velocidades, inclusive, relativísticas, né? Que tendem à velocidade da luz. Então, se você conseguir aproximar ou afastar o seu celular perto da velocidade da luz, você vai ver ele mudando de cor. Tá? Aí tudo bem, tá? Porque assim, queridos, o que eu falei que a ideia é a mesma é com relação à mudança da frequência, tá? Lembra?
O corpo se aproxima de você, a frequência aumenta. O corpo se afasta, a frequência diminui. Para a luz, pessoal, isso faz com que haja uma mudança de cor. Nós vimos naquela aula sobre ondas eletromagnéticas que frequência da luz visível é a mudança de cor, ok? Então, corpos estelares, estrelas especialmente, né? Corpos celestes, estrelas especialmente, galáxias também, claro, né? Que estão se aproximando de nós, observadores terráqueos, a frequência da luz desses caras aumenta. E a maior frequência visível para nós é o azul, é o violeta. Por isso que vem depois o ultravioleta, é a maior frequência. Galáxias, estrelas que se afastam de nós, tem o chamado desvio para o vermelho, certo? Que daí a frequência diminui e a menor frequência que a gente enxerga é o vermelho. Por isso que tem o infravermelho, tá? Então, quando você vê no céu algumas estrelas que tem desvio para azul, desvio para o vermelho, tenha certeza que tem essa relação de aproximação ou de afastamento em relação a nós, pobres e meros terráqueos, tá bom? O fato é, pessoal, que para considerar o efeito Doppler, a gente tem que considerar velocidades relativísticas, ou seja, velocidades muito próximas da velocidade da luz. E aí chega no efeito Fizeau, né, usando a linguagem da nossa apostila. Então perceba que à medida que o corpo vai chegando mais perto da velocidade da luz, a frequência das ondas que ele está propagando ali na frente dele aumenta e acontece um desvio verde, azul, anil, até chegar no violeta. E as ondas que ficaram para trás, né, que a frequência está menor, vai dando um desvio para o vermelho. A equação, pessoal, de mudança de frequência obedece isso aqui, ó. Frequência que o cara percebe é igual a frequência natural vezes essa raiz aqui, esse fator. Este fator beta, pessoal, ele é conhecido como um fator que está dentro do fator de Lorentz, tá? Esse gama, pessoal, isso aqui é só curiosidade, eu não quero que vocês esquentem a cabeça. Quem tem curiosidade, quem tem interesse, pode pesquisar mais sobre isso aqui. Tem a ver com relatividade do tempo, relatividade do espaço, relatividade da velocidade, relatividade da massa, tudo equação de Einstein, fator de Lorentz, dilatação do tempo, contração do espaço, coisas muito bonitas e cheirosas. Quem tem curiosidade pode vir falar comigo depois, tá? Mas este gama, pessoal, é o mesmo que aparece nas equações de dilatação do tempo e contração do espaço. E ele depende desse fator beta. Quem é esse beta? É a relação entre a velocidade do corpo e a velocidade da luz, que é o c. Então, nesse caso aqui, ó, 0,89c. Então, 0,89c dividido por c, o beta vale 0,89. O corpo se move a 89% da velocidade da luz. Esse é o significado do beta, tá? É a porcentagem da velocidade do corpo em relação à velocidade da luz. Esse cara é que a gente utiliza para ver a mudança de frequência em relação à frequência original. E que a gente sabe que para a luz, mudança de frequência é mudança de cor. É assim que acontece, tá? Professor, o efeito Doppler relativístico tem alguma coisa a ver com o espaço-tempo? Tem, pessoal, acontece deformação, tá? A gente já viu que, ano passado, não sei se você vai lembrar, que o que pode deformar o espaço-tempo é uma massa, qualquer massa, né? Mas um corpo numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, ele também distorce, deforma o espaço-tempo, tá? Aí acontecem coisas muito divertidas, tá bom? Beleza, queridos? Fechou? Por hoje é isso, então. Tá? Respira fundo, veja a tabelinha para você resolver os exercícios lá, é na mesma pegada dos que a gente resolveu, eles vão te ajudar, tá bom? Queridos, eu agradeço muito a sua presença, muito a sua participação, tá? Fiquem com Deus, tamo junto.